Vamos ou não? Cola no canal do Guigão. Performance relativa final. Último comparativo. A gente pega a 3060 Ti GDDR6X versus a 6750. Atualizamos a performance relativa agora com as médias de FPS e com as porcentagens, tudo junto, tudo detalhado, da 6700 XT 3060 Ti comum até 4060 Ti 6750, vem comigo. A 3060 Ti que nós estamos testando é a versão mais rápida, que é a GDDR6X. Ela vem com uma memória mais rápida, né? E tem um boostzinho no desempenho. Esse modelo é um modelo Triple Fan, um modelo extremamente robusto. É um modelo Overkill que opera num clock bem alto, tá? É o modelo Ultra OC da Colorful, uma placa espetacular. Testamos com driver 536.40. A 3060 Ti GDDR6X ela vem com 4.864 núcleos, 152 temos, 80 hops, 8 GB de VRAM, barramento 256 bits, PCI 4.0 x16. A banda dela é de 608 gigabits. Bom, a temperatura média que a gente teve, temperatura média, ou seja, não estou falando nem da máxima e nem da mínima. Isso no vídeo que a gente fez específico dessa placa, a gente destrinchou melhor, tá? Mas a temperatura média é 69 graus, a gente sempre testa com o ambiente a 25 graus. O consumo médio da placa, e quando a gente fala consumo médio, por quê? Você joga os jogos, observa, o consumo ele sempre vai oscilar. Se você trava os quadros, o consumo da placa vai cair. Se você joga um código Warzone, o consumo da placa vai ficar praticamente no talo. Um jogo com foco na campanha, na história e benchmark, o consumo oscila bastante. Então, o consumo médio não quer dizer consumo máximo, tá? Só para vocês entenderem. Porque teve um inscrito que me indagou a respeito. Não, a gente está falando de um consumo médio, tá? É 217 watts para esse modelo, para essa placa. Tem outros modelos de 3060 Ti que vai consumir menos. Depende muito do modelo, da BIOS da placa. Aqui no Tech Por Up a gente dá uma olhada, o máximo é 225 watts de consumo. Aqui eu tive o médio 217. Por quê? Você vê que é um médio bem alto, tá? Dependendo da 3060 Ti daria uns 200. É porque esse modelo ele é overkill, então a média dele é quase a máxima, tá? No Tech Por Up. Então, um modelo realmente acima da curva. A 6750 XT, a gente testa o modelo da MSI, é o Mac 2X OC, a gente testou com driver 23.7.1, tá? A temperatura média que eu tive nos testes foi de 64 graus. Então, não estou citando nem mínima e nem máxima. Isso no review da placa, no vídeo específico que a gente fez sobre a 6750, a gente detalhou os pormenores a fundo dela. Aqui a gente traz a média, e a média é interessante porque realmente é a média que fica de temperatura, 64 graus com ambiente a 30 graus. O consumo médio dela, tem um inscrito que me indagou muito a respeito sobre essa placa, tá? 210 watts. O Tech Por Up fala que ela pode chegar a 250, quer dizer, eu tive uma média de 210. Tá interessante, porque é quase lá, né? É quase 40 watts da máxima, tá? Então você vê que está mais ou menos dentro, e esse modelinho ele performa muito bem. Então, consumo médio, porque quando você está jogando, a placa não fica 250 watts o tempo todo, vai variar de acordo com o jogo que você está jogando, de acordo com o que você está fazendo com a placa. Então, quando a gente traz o consumo médio, nos testes vão observar que sempre varia muito o consumo. Então, o consumo médio é de 210 watts. A 6750 ela traz 2.560 núcleos, 160 temos, 64 hops, 12 GB de VRAM, barramento 192 bits, PCI 4.0 x16. A banda dela é 432 gigabits. E comparando, no comparativo é interessante porque você vê que a temperatura 5 graus, ok, elas operam em clocks muito bons. O consumo das placas também é parecido, né? Entregando um consumo semelhante. E a questão de núcleo, né? A AMD, cara, tem muito menos núcleos do que a Nvidia. Olha que interessante, hein?
como que o RDNA2 deu um salto, né? Núcleos bastante poderosos. Você vê que é bem menos, é quase a metade, né, dos núcleos que a NVIDIA utiliza. 160 temos, 64 hops, contra 152 temos e 80 hops. Você vê que até aqui temos e hops é quase elas por elas. A questão de VRAM, a gente tem aqui 8 GB, só que um barramento maior, e aqui a gente tem 12 GB, um barramento menor. E ambas as placas é 4.0 x16. A banda da 3060 é 608 gigabits contra 432. Eu quero ver em Quad HD, hein, cara. Vamos ver, né? Porque a banda é quase 50% mais rápida a banda da 3060 Ti. E isso em resoluções mais altas tem impacto. A gente testa a 3060 Ti no PCI 4.0. A gente deixa o Resize barra ativado. Só que para funcionar efetivamente, você tem que forçar via software da NVIDIA e varia muito de acordo com as configurações que você faz no software. Então, eu geralmente só deixo o Resize ativado. Eu não considero que a placa de NVIDIA está operando com Resize, apesar de eu deixar ativado. No caso da AMD, a gente opera no 4.0, a gente deixa o Resize ativado, e no caso da AMD, o Resize é automático. Então, geralmente ele funciona. Então, a gente testa dessa maneira, assim como os outros revisores, tá? A bancada de testes é o Ryzen 7 5800X 3D, B550M Plus ASUS-TUF, duas de AZ 16 GB 3200 série 16. Então nós temos um dualzinho de 32, o SSD é NVMe, chegando até 7400 de leitura. A Plague Tale Requiem 1080p nativo preset Ultra, a gente tem 65 contra 66, então apenas um quadro nós temos empate, né? Não tem diferença. Ativando o Ray Tracing, aí a gente pega e ativa FSR pelo lado do AMD e DLSS pelo lado da NVIDIA, a gente tem uma diferença de 67%, uma diferença muito alta, né? Quad HD nativo nesse preset Ultra, a gente tem 49 vs 47, apenas dois quadros em favor da placa da AMD, que representa 4%. Eu posso considerar também isso um empate. Quad HD nativo no preset alta, a gente tem 56 contra 54, mais uma vez a AMD venceu por dois quadros, o que representa em quad uma diferença de 3,7%, mas eu considero isso empate. Assassin's Valhalla 1080p nativo, preset altíssimo, que é o ultra do jogo, a gente tem 122 contra 106, uma boa diferença a favor da AMD de 15%. Quad HD nativo nesse preset altíssimo, que é o Ultra, a gente tem 89 contra 82, uma diferença de 7 quadros, o que representa 8,5% em favor da AMD. Callisto Protocol 1080p nativo, preset Ultra padrão, a gente tem 75 contra 82, uma vitória interessante da NVIDIA, né? Pontuando 9%. Ativando o Ray Tracing, nesse preset Ultra Ray Tracing no talo, né, que é o alto do jogo, a gente tem 62 contra 62. Eu até estranhei esse resultado, realmente eu não esperava, deu empate, foi para mim inusitado. Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem aí, mais uma vez, a NVIDIA vencendo 64 contra 58, uma diferença de 10% em favor da NVIDIA. Cyberpunk 1080p nativo, texturas no alto preset Ultra, a gente tem uma diferença de um quadro, que é empate na média, no entanto a mínima da AMD foi melhor. Ray Tracing a gente testa também nesse mesmo preset, o Ray Tracing no Ultra, ativando FSR barra DLSS, a gente tem 54 contra 72, uma vitória de NVIDIA de 33%. Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 61 contra 60, apenas um quadro, né? E a mínima diferença de dois quadros, eu considero esse resultado empate. Dead Space Remake 1080p nativo, preset Ultra com Ray Tracing, tá? A gente tem 88 contra 85, apenas 3 quadros, a diferença é muito pequena, que representa 3%. Quad HD nativo nesse mesmo preset, a gente tem aí na tela para você 61 contra 59, apenas dois quadros. Então é praticamente empate das duas placas. Far Cry 6 1080p nativo, preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem 106 contra 101,
uma diferença de 5 quadros que representa 4,95%. Quad HD nativo nesse preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem 84 contra 80, uma diferença de 4 quadros, o que está representando 5%. God of War 1080p nativo, preset Ultra do jogo, a gente tem na tela para você 99 contra 87, então a gente tem 12 quadros, o que representa 13,7%. Quad HD nativo no Ultra, a gente tem na tela 77 contra 72, né? São 5 quadros, o que representa 6,94% em favor da AMD. Hogwarts Legacy 1080p nativo, preset Ultra, a gente tem 77 contra 72, uma vitória da AMD de 5 quadros, que representa 6,94%. Agora, brincando com o Ray Tracing no Ultra, nesse preset Ultra, a gente ativa FSR e DLSS, a gente tem 41 contra 57. Você vê o abismo, né, do Ray Tracing entre AMD e NVIDIA. Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem aí 63 contra 52, a AMD aí ganhou bem, né? Uma diferença de 21,15%. Red Dead 2 1080p nativo, preset Ultra padrão do jogo, tá? Tudo no Ultra, sem gráficos avançados, a gente tem na tela 91 contra 81, são 10 quadros, o que representa 12,34% em favor da placa da AMD. Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 73 contra 67, a gente tem uma diferença de 6 quadros em favor da AMD, o que está representando 8,95%. Resident 4 Remake 1080p nativo, com Ray Tracing no talo, tudo no talo, as texturas, a gente sempre testa qualquer placa de vídeo com 2 GB dedicados à textura, tudo no máximo, todos os filtros ativados. A gente tem 81 contra 84, uma vitória para a placa de NVIDIA de 3 quadros, o que representa 3,7%, e é gozado porque esse jogo é patrocinado pela AMD, né? Quad HD nativo nesse mesmo preset com Ray Tracing, a gente tem um empate, 64 contra 63, e 1% da AMD foi melhor, né? A AMD levou a melhor com relação a 1% e empatou na média. Resultado também interessante porque a AMD chegou a perder ali em Full HD. Spider-Man 1080p, preset Ultra com Ray Tracing, tudo no talo, tá? A gente tem 93 contra 81. Nós temos uma diferença de 12 quadros em favor da AMD, representando 14%. Quad HD nativo nesse mesmo preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem 75 contra 63, uma boa vantagem também para a placa da AMD, que representa 19%. The Last of Us 1080p nativo, nós temos o swap na 3060 Ti, mas apesar disso, por conta do barramento 256 bits, ela conseguiu segurar os 60 quadros, bem próximo dos 60. E a AMD deslanchou por conta da VRAM e pontuou 44, quase 45% a mais. Quad HD nativo no Ultra, aí é swap demais e a 3060 Ti abriu o bico, então ela derreteu. E a AMD prevaleceu, fazendo praticamente 60 quadros, uma diferença aí de mais de 48% em favor da AMD. Gráficos na tela. Começamos com Ray Tracing. A AMD na geração 6000 estreou essa tecnologia. Ela precisa amadurecer muito ainda. E a gente observa que a supremacia da NVIDIA, uma diferença de 29% e 1% 34%. Eu ressalto aqui, eu faço uma errata aqui com relação ao Callisto. Eu vou retestar em live. Nosso objetivo é a transparência máxima, tá? Porque eu achei realmente o resultado um pouco estranho. Mas tirando ele, realmente é isso. 30% mais ou menos a NVIDIA ganha com relação ao Ray Tracing, AMD Ray Tracing, a sua primeira geração ainda precisa evoluir bastante. 1080p. Você observa que a AMD vence no Assassin's com uma boa margem, ela vence em Far Cry com uma margem relativamente pequena, ela venceu aqui em God of War com uma excelente margem, ela venceu no Hogwarts com uma margem ok, ela vence aqui em Red Dead com uma boa margem,
ela vence no Spider-Man com uma boa margem e ela arrebentou aqui no The Last. O The Last a gente sabe que a questão da VRAM é bem sensível, né? E isso aí é o retrato daqui para frente. Por isso que eu falo, 6750, quando o assunto é jogo que tem impacto na VRAM e principalmente em Quad HD, eu acho que isso vai ficar mais consolidado, ela vai envelhecer melhor, principalmente em Quad, é minha aposta, por conta da questão do estouro de VRAM. A 3060 Ti, você observa que ela venceu em Callisto e depois aqui ela voltou a vencer com uma margem muito pequena aqui no Resident. Só. Então você tem 7 vitórias da AMD, 2 da NVIDIA, o restante a diferença é muito pequena que a gente considera empate. Na média final a gente tem 89 contra 83, 6 quadros, o que também representa 6 quadros na mínima, né? 6 quadros sobre 83 a gente acha 7,2%. 6 quadros sobre 61 a gente acha 9,8%. Performance relativa derradeira. Eu fiz vários comparativos recentes. Quando eu fiz o review da 4060 Ti, eu testei 3 jogos no alto. Então vai dar um pouquinho de diferença na questão da performance relativa. No caso, essa performance relativa, a derradeira, é tudo no Ultra, tá? Então vamos considerar essa aqui como a principal. E essa aqui também está bem condizente com o que os outros reviewers, né, estão achando, é mais ou menos uma média. E é o que realmente eu achei. Eu resolvi colocar aqui a taxa de FPS que eu achei, tá? Você pode comparar nos meus resultados, nos meus outros vídeos. E a porcentagem aqui ao lado. E é legal também a gente colocar o FPS para vocês entenderem que muitas das vezes quando a gente fala 10%, às vezes é 8 quadros. 10%, cara, não é nada. Não é nada. Para você ver alguma diferença, assim, realmente mais significante, é 30% para cima com relação a ganho de performance, tá? Então, a 4060 Ti, ela pontua 90 quadros Full HD no Ultra, todos os jogos, em todos os cenários. E quando a gente observa a 3060 Ti 4.0, a 3060 Ti comum, você vê que é uma diferença de 11 quadros. 11 FPS só que a gente teve de evolução geracional, só isso, mais nada. É pouco, é muito pouco. E se você considerar a 3060 Ti GDDR6X, né, porque a 4060 Ti ela é GDDR6X também, né? Aí esse salto é um pouco menor, né, porque você tem 8 quadros só. Então você tem aí 8%. Pois é, cara. Não tivemos realmente salto geracional com relação ao poder bruto, né? Apenas o avião completo da DLSS 3. Basicamente isso, um consumo menor. É a geração do baixo consumo, né? Só isso, assim. Não tem mais o que você justificar. Então, quem tem todas essas placas aqui, você observa que não tem como você fazer upgrade. Essas placas aqui, a diferença delas é pequena. A diferença delas é pequena. Mas analisando esse comparativo, a 6750, ela está aqui, colada na 4060 Ti. E a gente tem agora essas diferenças, né? E mesmo quando a gente pega a 7600 do AMD, você vê que é nada mal, hein? Ela tem uma diferença pequena, né? Com relação a 3060 Ti é um quadro. Então realmente a AMD ela conseguiu entregar a sua placa 60 com um bom ganho de performance com relação à sua geração anterior. Pelo menos a AMD conseguiu fazer isso, né? Bom, agora Quad HD, a gente tem a 6750 se destacando novamente, ó, Assassin's, Far Cry, God of War, Red Dead, Spider, e aqui no The Last foi a questão mais crítica que a gente observou, né? Por conta da questão do swap. E isso também eu percebi em Hogwarts, né? Então você vê que quando o assunto é Quad HD, realmente a AMD, por ter mais VRAM, ela se sobressai bastante, principalmente em Quad. E eu acredito que isso vai ser daqui para frente, ter um padrão. Tá? Acho que isso vai ser um padrão daqui para frente, até porque os futuros lançamentos tendem a exigir mais VRAM, vir mais pesados. Então se você quer ainda jogar em Quad, a 6750 é uma opção melhor.
E eu já falei isso com relação ao comparativo da 4060 Ti, né? E só que essa placa 6750, ela hoje entrega quad nativo, todos os jogos no Ultra, apenas o A Plague que você tem que rodar no alto. Só que daqui em diante ela deve fazer isso só com FSR, né? Ela já deve sentir a resolução nativa nos futuros lançamentos, mas já dá para brincar em quad com FSR e os 12 GB vai dar aí, né, um envelhecimento legal em quad, né? Essa é a minha aposta. E você tem aqui uma diferença de 5 quadros, o que representa 5 quadros sobre 629,67. Você tem uma diferença aqui de 6 quadros. 6 quadros sobre 48 quadros representa 12,5%. A performance relativa em quad, a performance que eu vou considerar daqui para frente, a derradeira, ficou dessa forma. Em quad você vê que elas encostam até mais, né? Porque a resolução é mais pesada, então a diferença fica menor. Quando você vê a 3060 Ti DDR6X, você bate o olho, porra, cara, 10%, tá aí, cara. Não é uma diferença grande, né? Então, muitas das vezes 10% pode ser 5 quadros, 6 quadros. Não se engane. Para você realmente ter algum salto relativo, assim, um salto interessante, nós estamos falando de 30, 40%, tá? De uma placa para outra. E é isso. E quando a gente pega aqui, a gente vê uma diferença de 4 quadros, né? Da 3060 Ti da DR6X versus a 4060 Ti. Pois é, cara, isso mesmo. Diferença de 6, 7% em Quad HD. E dependendo da bateria de teste, isso pode dar um empate, tá? A diferença delas realmente é pequena. Eu acho que até no comparativo, eu acho que eu consegui, acho que no cenário a gente conseguiu um empate, né? Então você vê que realmente a diferença ela é realmente bem pequena, né? 6700, 3060 Ti e a 7600. A 7600 deu uma diferença aí de quase 18%, né? 17,5% com relação a 6750, né? Eu esperava que realmente a AMD ela lançasse a 7600 sendo uma performance pareira com a 6750, né? Mas ela não fez isso. Mas mais uma vez a gente tem que reconhecer que pelo menos a AMD com relação à geração atual teve um salto diferente realmente, infelizmente, da realidade da Nvidia, que a geração 4000 série 60 a gente não teve salto nenhum. Bom, pessoal, então eu trouxe para vocês a nossa última performance relativa, toda organizada bonitinho, desde a RX 6700 3060 Ti comum até 4060 Ti 6750 XT. E o que você observou é o seguinte: a AMD em matéria de Ray Tracing deixa a desejar. Mesmo a sua placa 70 da geração passada, da geração 6000, era também a primeira geração de Ray Tracing da AMD, ela não vai tão bem. Então, se você faz questão de Ray Tracing, a AMD não é legal. No entanto, quando a gente pega 3060 Ti, GDDR6X 4060 Ti, Ray Tracing é Full HD. E é basicamente sombra e reflexo, né? Então, assim, pra mim, cara, Ray Tracing, até hoje eu não vi um jogo que faz, assim, diferença. Pra falar a verdade, tem dois jogos, o Watch Dogs e o Spider-Man. Dois jogos. Só que o Spider-Man, ele é leve. Então, mesmo na placa da AMD, você consegue jogar Spider-Man com Ray Tracing. Então, é uma tecnologia que eu não me empolga tanto, entendeu? E as placas, mesmo se você pegar as placas da Nvidia 3060 Ti, quando você vai brincar com o Ray Tracing é Full HD. Então, ativando o DLSS, você está em 720p. Eu sou muito mais jogar em Quad HD nativo no Ultra do que baixar para 1080p e ainda ter que ativar DLSS. É o meu ponto de vista. A 4060 Ti, em matéria de Ray Tracing, é a melhor opção, porque nos jogos que tem DLSS 3, ela consegue entregar Ray Tracing
Quad HD com tudo no máximo. Então é um ponto favorável para a 4060 Ti em termos de Ray Tracing. Sobre DLSS 3, a galera me pediu para comentar que tem um porém também. V-Sync não ativa no DLSS 3. Eu fiz reação da 4070 de 4060 Ti em live e eu não percebi tearing utilizando o DLSS 3. Vou testar massivamente a 4070, a 4070 Ti nos próximos dias e vou dar um parecer mais amplo sobre essa questão do V-Sync com DLSS 3. Eu, pessoalmente, gostei da tecnologia DLSS 3. Achei interessante, apesar de ter lag nos competitivos. Quando você joga um jogo com foco na campanha e na história, você não percebe muito input lag. Fica tranquilo para jogar com controle. Sobre evolução geracional, eu acho que já está mais do que sacramentado que a gente não teve evolução geracional. Apenas é quase que o relançamento da 3060 Ti consumindo menos com a V1 completo e DLSS 3. Basicamente isso é a 4060 Ti. Por isso mesmo, lá fora do Brasil, você pega Estados Unidos, União Europeia, Ásia, a 4060 Ti não está vendendo bem. Porque quem esperava ela sair para fazer um up e quem está ali na 3060 e 3060 Ti não faz sentido você upar para a 4060 Ti. A 4060 Ti, para começar a fazer algum sentido, geralmente é 2060. A 2060 começa a fazer algum sentido o cara pensar na 4060 Ti. Ou placas abaixo da 2060. Então você vê que a evolução, né, dessa nova geração 4000 na sua série 60 foi praticamente nula. Apenas incremento tecnológico e menos consumo. E eu fui intimado, hein, cara? Fui intimado a falar o seguinte, olha, cara, destaque aí a economia de energia que você vai ter com a geração 4000. Vou fazer esse vídeo. Quer assistir? Cola nesse canal, se inscreva, deixa seu like. Então, pessoal, desde a 6700XT, 3060 Ti até 4060 Ti e a 6750, a performance é próxima. Quando a gente fala assim com vocês, 10% pode ser 6 quadros. 10% não necessariamente é muita coisa, tá? Então, quando você fala assim, olha, teve 12%, às vezes é 6, 7 quadros. A 3070, desde lá do passado, antes de RTX 4000, eu falava, cara, a diferença de preço no Brasil de 3070 para 3060 Ti a mais de R$1.000, para mim não vale a pena. Porque se você não sabe, a 3070 é mais ou menos a performance da 4060 Ti. É tiquinha coisa superior a 4060 Ti, a diferença ali de 2, 3 quadros. E quando você me pergunta, será que vale a pena eu comprar uma 3070? Tudo depende do preço. E hoje, na faixa, considerando as placas do Brasil e os preços na gravação do vídeo, na faixa de R$ 2.500, a 4060 Ti eu acho um bom negócio, eu acho o melhor negócio pelo lado de NVIDIA, porque é uma placa que tem uma arquitetura nova, com certeza vai envelhecer melhor, a NVIDIA com certeza vai priorizar a sua otimização, além de trazer as novas tecnologias. Então a 4060 Ti é o que eu recomendo com relação à compra de NVIDIA se ela estiver R$ 2.500, tendo em vista os preços atuais no momento da gravação do vídeo, porque isso muda. E daqui um tempo pode ser que a situação seja outra, tá? Então eu estou deixando claro que eu estou falando com relação ao dia 14 de julho, tá? É isso. Com relação à placa da AMD 6750, se for só para jogar, se você não fizer questão de Ray Tracing, a 6750 eu acho interessante, porque é uma placa que tem 12 GB de VRAM e ela tende a envelhecer melhor, principalmente se você quiser continuar jogando em Quad HD. Daqui em diante, nos novos lançamentos, a 6750 deve fazer um Quad, mas com FSR, tá?
E é uma placa que ela tem VRAM de sobra, então se o jogo vier com muito pesado na textura, não vai ser um problema para ela. Então só para jogar a placa da AMD 6750 eu acho uma boa. Para trabalhar, com certeza 4060 Ti é a melhor opção. Bacana? Eu vou nessa, tamo junto, me conte o que você achou, deixe seu comentário, se inscreva, compartilhe esse conteúdo, aquele abraço, é nóis, até a próxima.